Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Assédio Moral. É uma situação que muita gente já viveu, já testemunhou, mas a questão toda é como agir diante de uma situação como essa, né? Pois é, como se defender, como se prevenir. Para tirar essas suas dúvidas, nós chamamos aqui no Jornal da Manhã o especialista, advogado trabalhista, doutor Ricardo Freitas. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é como pode ser caracterizado o assédio moral? O que pode caracterizar o assédio moral? Olha, a problemática do assédio moral é relativamente recente dentro do direito. O assédio moral, ele é um constrangimento, uma humilhação dentro do ambiente de trabalho. Ela se caracteriza normalmente de um superior hierárquico ao seu empregado, ao seu inferior hierárquico. Mas também pode acontecer em níveis iguais, ok? Normalmente é um xingamento, é uma exigência de uma meta inatingível. São exigências normalmente que o empregado não pode cumprir. Ele se sente pressionado de alguma maneira? Isso, é uma pressão psicológica. É muito importante que se diga que o assédio moral, para ser caracterizado, ele tem que ser constante, ele tem que ser frequente, ele tem que ser habitual. Quando se pratica isso uma vez por semana, durante meses, durante 6 meses. Se for aquela coisa pontual, isso não caracteriza o assédio moral. Doutor Ricardo, nossa equipe foi às ruas para ouvir pessoas e acabou encontrando muita gente que já passou por essa situação, já viu situações de assédio moral. Confira com a gente aqui no monitor. Já passou por algum tipo de assédio moral, constrangimento ou humilhação? Passo até hoje. Em termos de humilhação é total. Como assim? Que tipo de situação? Por exemplo, você é um gerente e você passa a ser um auxiliar administrativo. É aquela empresa que ela é familiar, entendeu? E então tem aquelas pessoas tal que comandam e as pessoas colocam quem quer. Eu carregando móveis e ele reclamar na frente do cliente, eu falei a ele que não precisava isso aí não, falar na frente do cliente. Isso acontecia de forma repetida? Acontece várias vezes, ele faz isso. Já sofri sim, pelo fato de cumprimento do trânsito, o patrão querendo que chegue logo, tá dizendo que tá dando desculpa, né? Que na verdade não é desculpa, é o trânsito. Já vi uma pessoa sendo bem, de forma assim, agressiva. O patrão agrediu a pessoa, né, de forma racista, assim, até foi muito forte, né, o que eu presenciei. E foi na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Eu presenciei vários casos, assim. Eu acho que tem pessoas que têm que trabalhar o seu lado psicológico, seu lado, né, espiritual, que eu acho que também passa por uma questão também, né, de se cuidar, entendeu? Internamente. Tem muita gente despreparada que exerce cargo de comandos e é muito despreparada, entendeu? Já tive colegas que já passaram por esse tipo de constrangimento, inclusive com o patrão pegando pesado na frente de outros clientes. E foi aquela situação desagradável que chega, a gente se sente até mal. É sério isso aí, viu? É sério porque não tem quem oriente a gente para tomar certos tipos de atitude. Muitas pessoas talvez não conhecem até seus direitos e não tem alguém para orientar. Pois é. O doutor Ricardo está aqui ajudando a gente para tentar justamente orientar essas pessoas que estão passando por isso. Doutor, o que a justiça tem aceitado como prova na hora de comprovar esse assédio moral? Olha, eu vou pegar 2 situações desses depoimentos. Na frente de todo mundo e horário, né? Então, na frente de todo mundo, a prova que a Justiça do Trabalho aceita são as testemunhas. É muito difícil você caracterizar de maneira documental o assédio moral, mas não é impossível, porque existem superiores que enviam, por exemplo, e-mails para a coletividade, para todas as pessoas de dentro daquela empresa, nitidamente causando um constrangimento, uma humilhação, uma violação realmente da intimidade expondo, da personalidade. Por exemplo, a falha de um funcionário da equipe, alguma coisa do tipo? Exatamente. Eu já tive situação onde um gerente colocava uma bola murcha em cima do computador de um funcionário para todo mundo ver. Isso é inadmissível. Existem empresas que, como eles falaram em horário também, que controlam o horário de almoço do funcionário, que controlam o horário que o funcionário vai ao banheiro. Isso é uma característica de assédio moral que gera uma indenização. Olha só, a questão de prova. Tem uma telespectadora que mandou um e-mail pra gente, Lara Gomes, da Federação. Ela disse que trabalhou durante 5 anos numa empresa. Durante uma discussão, uma das coordenadoras da empresa acabou chamando ela para conversar em uma sala, trancou a porta, escondeu a chave e começou a insultá-la, dizendo que ia fazê-la chorar.
ela não chorou, esperou a coordenadora reclamar, depois saiu e pediu demissão. O que ela poderia fazer num caso como esse, em que só tinha ela e a coordenadora na sala? Ou seja, como é que seria a prova nesse caso? Né? Lara, lamento muito que isso tenha acontecido com você, mas quem está habituado, aquele superior que está acostumado a fazer esse tipo de providência, ele vai trancar você numa sala para evitar que você tenha a prova. A sua prova é a seguinte: ela não fez isso só contra você. Ela está habituada a fazer isso com outras pessoas. A sua prova é testemunhal. Agora, o difícil é um outro funcionário, né, se dispor a prestar um depoimento, a ser testemunha, até com medo de ser demitido também, né? Isso acontece. Exatamente. Só que você tem 2 anos para entrar com uma reclamação trabalhista e pleitear esse tipo de situação. É um direito indenizatório. Só que o outro funcionário, ele também pode ter saído da empresa. Se ele não saiu da empresa e não quiser testemunhar, o juiz pode intimá-lo para ele dizer a verdade na justiça. Ele não vai para a justiça como sua testemunha, ele vai como testemunha da justiça. Você pode indicar o nome daquele funcionário que é testemunha, o endereço, inclusive, da própria empresa, para que a justiça o chame para testemunhar. A gente viu ali um exemplo de uma pessoa dizendo que houve também um assédio racista desse superior diante dessas outras pessoas. O racismo também pode ser considerado, dentro desse contexto da empresa, um assédio moral? E mais, além de um assédio moral que gera um direito indenizatório, um crime de racismo. Então são 2 situações gravíssimas para aquele convidado. Agora, o senhor falou da prova, né, o que a pessoa pode fazer, mas quando é de um funcionário, não é do patrão, né, do chefe, quando é de um funcionário para o outro, a pessoa que tem o mesmo cargo? A mesma coisa. Normalmente se caracteriza por um superior, mas pode se caracterizar em uma linha horizontal também, de um funcionário de igual hierarquia. A prova também pode ser documental, como um e-mail, por exemplo, um bilhete com a grafia dele. Quando não há um documento que prove isso, terá que ser testemunhal, até mesmo uma gravação, se tiver um sistema interno de câmeras, né, dentro da empresa. O senhor tem dito aí que a Justiça tem concedido algumas indenizações em alguns casos, mas qual é o tipo de punição mais comum que acontece nessa situação? Por exemplo, o superior ele é advertido, a empresa é orientada a demitir esse funcionário ou a requalificar esse chefe, porque normalmente se você faz essa denúncia, você tem o seu trabalho e você quer continuar. Nem todo mundo acaba saindo do emprego depois desse assédio, porque ele precisa do emprego. Qual é o tipo de punição que tem acontecido? Olha, as empresas precisam investir em treinamento interno para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque se ele tiver um processo judicial contra ele de indenização por danos morais em razão do assédio moral, eu já vi indenização de R$70 mil individual. Existe indenização de R$500 mil quando o dano é coletivo. Então, a justiça é implacável com relação a isso. A empresa precisa investir nesse tipo de capacitação, que foi até o que uma das pessoas falou. Agora, a gente viu o exemplo de um senhor ali, o Francisco Marinho, ele dizendo que vive essa situação. Ele era gerente, passou para auxiliar administrativo, falou da questão de uma empresa familiar, ou seja, que as pessoas mudam o tempo todo. Isso aí pode ser considerado um tipo de assédio moral também? Não necessariamente. Existe uma determinação na lei que impede a redução de salário. Se o cargo dele foi reduzido, obviamente o salário dele foi reduzido. Isso é uma questão trabalhista, mas não necessariamente indenizatória, por causa desse exemplo. Depende muito da situação que ele viveu. Na questão do assédio, principalmente moral, ele precisa ser repetitivo? Porque, por exemplo, o chefe pode estar num dia ruim, o seu colega de trabalho pode estar num dia ruim e gerar esse conflito, gerar esse atrito. Precisa ser repetido às vezes e, principalmente, sempre a mesma situação, o mesmo tipo de reclamação? A característica fundamental da caracterização do assédio moral é ser repetitivo. Porque o superior hierárquico, ele tem não só o direito, ele tem a obrigação de advertir o seu empregado para a melhor produção dentro da empresa. Mas se essa exigência que ele está fazendo for dentro daquelas características, inatingível, coisas absurdas realmente, e ser repetitiva, eu lhe diria, 1 vez por semana durante 6 meses, isso caracterizaria o assédio moral. Se for uma coisa pontual, não, o superior está no direito e na obrigação dele de fazer isso. Só para deixar claro para quem está em casa e está passando por uma situação como essa, aonde a pessoa deve ir, quem ela deve procurar? O empregado, obviamente, vai procurar um advogado, vai procurar o seu sindicato
para entrar com uma reclamação trabalhista pedindo uma indenização por dano moral, ele fora da empresa ou inclusive dentro da empresa. Ele não precisa estar fora da empresa, demitido, desligado, para entrar com essa medida. Ele dentro da empresa, ele pode tomar essa medida. Se ele for desligado da empresa por causa de uma ação judicial, ele pode inclusive judicialmente ser restabelecido ao emprego. Doutor Ricardo, muito obrigado por ter ajudado a gente aqui hoje no Jornal da Manhã. Bom dia. Obrigada. Obrigado, bom dia.